Estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV, de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite também, das 7h30 às 8h30 da noite, canais 19 e 53.1, no site rtv.net.br, ou então é só achar a live no Facebook RTV Criciúma. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim, 3045-7777. Esse telefone também é o WhatsApp, você pode adicionar, tirar todas as suas dúvidas. Também está conosco o Estúdio de Beleza Tati Amandi de Sara. Você encontra também nas redes sociais a Marzane de Sara que me veste no dia de hoje, o curso de moda do Senac, que traz todas as semanas uma dica sobre o curso, sobre o universo da moda também. E ainda Móveis Correabá, que traz todas as semanas umas dicas, né, sobre design de interiores, arquitetura e decoração também. A gente vai falar hoje sobre o Novembro Azul, sobre saúde do homem. Para isso eu recebo aqui o médico urologista, o Dr. André Rodrigues. Doutor André, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. A gente fala muito sobre o Outubro Rosa, fala muito sobre saúde da mulher, mas a gente já tem falado bastante também sobre a saúde do homem no Novembro Azul, pelo menos, né, doutor? Isso mesmo. Novembro Azul já é um evento que vem sendo realizado há vários anos com o intuito de conscientização do homem com a necessidade de seus cuidados com a sua saúde e, felizmente, tem sido exitoso no objetivo, né? Realmente tem levado os homens ao consultório médico, conscientiza o homem da necessidade de se cuidar, de se prevenir de alguns problemas de saúde. Então, o objetivo está sendo alcançado. No Outubro Rosa, a gente fala muito para as mulheres, exame de mama e exame do colo do útero, né? Tem que fazer o preventivo, tem que fazer, às vezes, ultrassom, mamografia. Quais são os exames que se fala muito nesse mês para os homens, doutor? De forma pontual, o Novembro Azul traz a conscientização com relação ao câncer de próstata, que é o câncer mais comum dos homens. Então, para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, nós usamos mãos de um exame laboratorial, que é o PSA, e do exame físico, que é o toque retal. Então, nesse mês, a gente bate muito na necessidade, nas indicações da realização desses exames. A partir de que momento a gente deve fazer esses exames, né? Os homens precisam procurar um médico para fazer esse tipo de exame, doutor? Carol, a indicação do início, ela vai depender de alguns fatores. Os homens que têm fator de risco familiar, que seriam um pai ou irmão, que são familiares de primeiro grau com câncer de próstata, têm que começar o screening, né, que seriam esses exames periódicos, a partir dos 45 anos de idade. Tá? Os homens da raça negra também a partir dos 45 anos de idade, porque eles têm uma incidência maior de câncer de próstata, e os homens obesos também entram no critério para começar o screening a partir dos 45 anos de idade. Os demais homens a partir dos 50 anos. E tem casos de câncer antes dessa data, antes desse período assim de 45 anos? É muito doutor? incomum, tá? Isso é realmente muito raro, geralmente tem uma história familiar bem importante, mas é muito raro antes dos 45 anos de idade. Por isso que o consenso hoje é que se acompanha a partir dos 45. E tem como prevenir o caso do câncer da próstata? A gente tem essa questão do histórico familiar, às vezes, que acaba sendo importante, né? Mas tem atividades ou ações que o homem pode tomar para dizer assim, não, eu estou fazendo a minha parte para não ter isso lá na frente? Quando a gente bate na situação da questão da obesidade, então a gente sabe que os cuidados alimentares, a atividade física seria um fator protetor, sabendo que os homens obesos têm uma chance maior de ter câncer de próstata. De forma geral, quando a gente fala de prevenção de câncer de próstata, então a gente bate muito na questão alimentar, na necessidade de atividade física, mas a prevenção para nós, nesse sentido, seria o diagnóstico precoce, porque a chance de cura do câncer de próstata está muito relacionado ao estágio que tu faz o diagnóstico do câncer. E sabendo que ele é um tumor que a gente diz que ele geralmente é indolente, ele vai crescendo muito aos poucos, então há a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce. Doutor, diferente do câncer de mama, ele tem sintomas? Um homem consegue perceber alguma alteração ou não? É um câncer mais silencioso, digamos assim? Inicialmente, isso é uma pergunta muito frequente dos homens que vão ao consultório, e às vezes os homens com o diagnóstico do câncer de próstata, eles dizem, doutor, eu não sinto nada. Mas o que acontece? O câncer de próstata no início, na fase de cura, que 90% dos homens diagnosticados precocemente vão ter cura, eles não sentem nada. Tá? Porque os sintomas do câncer de próstata geralmente são sintomas já da doença avançada, relacionado à metástase óssea ou crescimento local que acaba invadindo bexiga, acaba causando sangramento, acaba causando obstrução urinária. Então, inicialmente, ele não tem nenhum tipo de sintoma.
Mas é também um tumor? Dá para fazer cirurgia? Como é que funciona depois? A gente diagnosticou cedo. O que acontece? O câncer de próstata, na realidade, que a gente sempre fala, ele é um espectro que varia desde um tumor de baixo risco até um tumor de alto risco. Então, dependendo da classificação dele, dependendo de como é que ele está no estágio dentro da próstata ou possibilidade de algum comprometimento de algum outro órgão, a gente vai elencar quais as opções terapêuticas. E o câncer de próstata tem uma característica, eu posso nem tratá-lo, e às vezes o paciente diz, doutor, eu tenho um câncer e eu não preciso de tratamento. Não é que o senhor não precisa, o senhor precisa de acompanhamento e a gente vai acompanhando com exames periódicos, com biópsias anuais, para avaliar, porque às vezes o tumor ele é tão inicial, tão de baixo risco, que ele acaba não se desenvolvendo, ele acaba não progredindo. Tá? Outros homens vão ter a opção de fazer um tratamento cirúrgico ou um tratamento radioterápico com intuito curativo. Isso vai levar muito em consideração a condição clínica do paciente com relação a outros problemas de saúde que porventura ele possa ter, o entendimento dele das possíveis complicações que a cirurgia pode trazer, que a radioterapia pode trazer e também a questão de idade do paciente. Geralmente os pacientes mais jovens acabam sendo submetidos ao tratamento cirúrgico e às vezes os pacientes de mais idade, idosos, acabam sendo submetidos ao tratamento radioterápico. Não é uma regra, mas tende a ter essa tendência. Mas descobriu, fez o tratamento, esse paciente vai ter uma alta daqui a pouco, ele vai ficar, em alguns casos, sem o câncer, como é que funciona? Tal quanto o câncer de mama, de modo geral, o acompanhamento dos cânceres, né, das neoplasias malignas, elas são num período de 5 anos. Como o câncer de mama, o câncer de próstata se fala em 10 anos de acompanhamento. Então, o homem vai ficar mantendo, após o tratamento, ou cirúrgico ou radioterápico, ele vai ficar fazendo o PSA, que é o exame de sangue, de forma anual, inicialmente a cada 3 meses, depois do segundo ao terceiro ano a cada 6 meses e depois anual até fechar 10 anos. Se ele chegar a 10 anos com PSA zerado, a gente diz que esse paciente está curado do câncer de próstata. Ainda esses homens têm muito medo, muito preconceito de fazer o exame do toque, né? E o exame PSA, ele é suficiente ou não, doutora? Teve uma alteração agora que eu vou fazer o exame do toque, ou não, vou fazer as duas coisas? É que 20% dos tumores de próstata são diagnosticados pelo toque retal. 20%? 20%. Então é uma taxa muito grande. Então, se a gente largasse mão só do uso do PSA, possivelmente a gente só faria o diagnóstico quando esse tumor já tivesse um pouco mais avançado. A maior parte dos tumores prostáticos, eles se dão na parte periférica da próstata. Então, por isso que o toque tem a sua funcionalidade no diagnóstico. Então, 75% dos tumores pode ser diagnosticado ao toque retal. A gente ouve hoje, né, muitas campanhas, muitas pessoas falando da importância e assim como na internet a gente tem muitas pessoas, né, os influencers digitais falando sobre isso, hoje a gente já percebe também muitos homens, né, falando sobre o exame do toque, que tem que fazer, que é importante. Como é que você vê isso no consultório hoje, doutor? É mais tranquilo do que era um tempo atrás ou não? A gente está igual era 30 anos atrás, os homens correndo desse exame, tendo muita dificuldade, ou vai lá, faz, mas Deus me livre contar que eu fiz. Não, Carol, até surpreende, às vezes o paciente nos procura e diz, doutor, eu vim fazer o exame de toque. Recente atendi um paciente e falou, doutor, eu vim fazer o exame de toque, a minha esposa disse que se tu não fizer, é para mim outro urologista, mas eu tenho que fazer. Então isso é interessante, porque ele já está entendendo a necessidade e o importante, ele está sabendo que ele tem que prevenir, ele tem que procurar os problemas de saúde para se tratar, para se curar de forma precoce, para que ele possa ter uma vida adequada. Porque, caracteristicamente, as mulheres se consultam muito mais do que os homens, em torno de 7 a 8 vezes mais do que os homens. Quer dizer, as mulheres... Anos muito anteriores ainda, né, doutor? As mulheres ficam mais doentes que os homens? Não, na realidade, as patologias estão aí, têm as suas características conforme sexo e idade, mas os homens também adoecem. A grande característica é que o homem geralmente só procura atendimento quando ele já está com algum problema. E realmente isso acaba afetando no seu dia a dia, acaba afetando o seu trabalho. Em muitos casos, esse problema que ele já está enfrentando já está há muitos anos e às vezes de difícil resolução. É muito interessante agora, com a campanha Novembro Azul, essa conscientização, o fato de nos procurarem de forma precoce, porque às vezes o paciente nos procura, doutor, eu vim fazer alguns exames. E tu vai indagar das questões miccionais dele, as questões, outros problemas de saúde que ele tem, das questões sexuais, e tu acaba identificando um problema que ele acha que é normal. Ele diz assim, não, está acontecendo isso comigo, mas é porque eu estou envelhecendo. Disse, não, isso é um problema que merece tratamento e tem como melhorar. Então isso tem mudado bastante. E é interessante, porque às vezes o paciente ele vai lá só para fazer um check-up, como se diz,
e ele acaba sendo feito um diagnóstico e acaba resolvendo um problema que ele achou que era normal. Pois é, e isso é muito importante, né? Porque a gente hoje está envelhecendo mais, mas que qualidade de vida também, né, doutor? Claro. E eu posso ser uma pessoa mais velha com qualidade de vida se eu tiver acompanhamento, se eu saber, isso é certo, isso é errado, isso é normal, isso não é. E às vezes uma boa conversa com o médico já dá esse esclarecimento, né? Claro. Fico muito feliz, que eu tendo muito pacientes idosos e quando chega um paciente de mais de 90 anos e chega bem, chega caminhando, lúcido, conversando. Então isso é muito bom, vendo que a gente pode ter uma senitude realmente com qualidade. Então, só que depende muito do como é que é a vida do paciente, todos os cuidados que ele foi tendo. Então, o paciente que sabe dessa necessidade, o homem que entende isso, ele vai conseguir ter uma vida mais tranquila. A grande maioria das doenças, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, o paciente vai conseguir equilibrar e vai viver adequadamente. Doutor, você enquanto urologista, o paciente que chega lá no consultório é aquele que tem mais de 50 anos e vai querer começar a fazer esse acompanhamento, ou às vezes tem um histórico na família, ou é um homem que diz assim, não, tem que ir no médico, eu vou marcar urologista já, porque a minha mulher vai no ginecologista, eu vou no urologista. Quem é esse paciente? A faixa etária geralmente são os pacientes acima dos 50 anos de idade. Geralmente os pacientes mais jovens que procuram, ou porque tem alguns problemas, geralmente é relacionado à questão sexual, que é muito comum na questão dos jovens, ou geralmente tem algum histórico familiar que eles ficam alerta para isso. Meu pai teve câncer de próstata, meu avô teve câncer de próstata, então eu estou vindo aqui já de forma precoce, porque eu quero fazer alguns exames para avaliar como é que está, ver a minha saúde. E a gente vê hoje alguns homens que entram no que a gente chama de DAEM, que é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que geralmente acontece a partir dos 40 anos de idade, e é associado a uma alteração dos níveis de testosterona. Isso acaba trazendo alguns pacientes mais jovens também para o consultório, com queixas de cansaço excessivo, de alteração de sono, ganho de peso, alteração de libido, perda da ereção. Então isso acaba trazendo ele também mais precoce, porque ele vê, olha, eu não estou tão velho ainda para ter esses problemas. Sou velho, mas não tanto, doutor. Mas não tanto. É isso que eles nos questionam. Pois a gente faz aqui muita comparação da questão das mulheres com os homens, mas a mulher ela tem aquele marco da menopausa, né? Que muitas vezes ela entrou na menopausa, ela vai fazer uma reposição hormonal, ela sente, né, aquele calorão, muda muita coisa. Mas os homens também acaba acontecendo algum marco assim ou não, e eles têm às vezes que fazer alguma reposição. Você falou da questão da testosterona, de alterações sexuais. Tem alguma coisa assim que vai acompanhando e dizer, não, pode fazer isso, pode agir dessa forma? A mulher que tem a menopausa, que seria um ponto final na questão, bem documentado ali, naquela questão do climatério, o homem não passa por isso. Então, alguns homens, eles podem envelhecer com níveis de testosterona normal, mantendo a produção habitual sem nenhum sintoma, e outros já começam a desenvolver isso, às vezes, em fases mais precoces. Isso é normal, essa diferença? Normal. Então, o que a gente vê, a partir dos 40 anos de idade é quando começa a se desenvolver esse distúrbio do envelhecimento masculino, que está associado à testosterona. E é engraçado, porque às vezes o paciente ele tem essas queixas que são vagas, tá? E não sabe por quê. Daí tu vai lá, tu vai avaliar o paciente, daí tu vai fazer uma dosagem de testosterona, tu vê que os níveis realmente são baixos, e tu vai, conforme as características do paciente, tu vai fazer a reposição, já que existem algumas opções de fazer reposição hormonal. E geralmente o paciente ele tem uma melhora, ele nota, como eu estou mais ativo, eu estou mais disposto, e ele se sente melhor mesmo. Porque a testosterona tem uma característica muito importante nessa questão do bem-estar do paciente, na agilidade, na questão da memória, na disposição. Então isso faz muita diferença. Não é só questão sexual também, né, doutor? Não. É que às vezes o homem acha que a questão da testosterona, não, eu não vou mais ter ereção, não vou mais ter libido. Não, mas isso faz parte do espectro desse distúrbio chamado distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E, doutor, isso se faz por meio de, às vezes, comprimido, tratamento? Como é que funciona? A testosterona tem uma característica. As reposições dela ou são injetáveis ou são transdérmicas. Tá? Via oral a gente não orienta o uso porque como ela tem um metabolismo hepático, isso aí pode causar algumas doenças hepáticas, né? Então, geralmente, de modo geral, a gente acaba usando de forma injetável ou em gel. Mas quando a gente pega um paciente jovem que às vezes ele ainda não tem uma prole, ele ainda não tem filhos, ele quer ter filhos, a gente sabe que o fato de fazer uma reposição, a gente pode induzir uma atrofia testicular e pode comprometer tanto a produção endógena da testosterona quanto a produção dos espermatozoides. Então a gente pode usar mão de outras medicações para estimular com que aquele testículo volte a produzir testosterona. Então, geralmente, uma característica de tratamento que a gente acaba oferecendo para pacientes mais jovens, que tendem a ter uma resposta melhor.
Na questão sexual também, eu imagino que quando se fala em câncer de próstata, os homens têm muito medo depois, né? De questão sexual, de ereção. Qual é a relação, doutor? E um homem que teve um câncer, ele não vai mais ter ereção? Como é que funciona isso? Na realidade, a questão da disfunção erétil relacionada ao câncer de próstata está muito relacionado à opção de tratamento. Tá? Quando a gente opta por fazer uma cirurgia que a gente chama de prostatectomia radical, que seria a retirada total da próstata, os feixes nervosos eles passam ao redor da próstata, o que vão acabar dando a inervação, que acaba tendo muita relação com a questão erétil. Hoje em dia, a gente tem muito cuidado na cirurgia para fazer toda a dissecção desses feixes, para liberá-los para que o homem tenha menos risco de ter disfunção erétil. Mas o que eu explico com o paciente? Às vezes tem um paciente já numa idade mais avançada, que ele já tem uma disfunção erétil, quer dizer, já não tem mais uma ereção adequada, depois da cirurgia a tendência é piorar. Mas eu digo para o paciente, isso é uma complicação da cirurgia, é uma consequência? Sim, só que tem como ser resolvido. A gente, desde o advento do Viagra, no ano de 96, o tratamento da disfunção erétil ela teve uma revolução. Antes a gente não tinha as medicações via orais, a gente tinha só medicação injetável para tratamento de disfunção erétil. A partir do Viagra se abriu um espectro, a gente consegue dar uma ereção adequada para alguns homens que já não têm mais uma ereção, a gente tem várias opções medicamentosas e seguras, que às vezes o paciente ele tem aquele medo, doutor, mas o Viagra, as outras medicações aí em geral, podem causar problema cardíaco. Não, não é bem assim, tá? Existem algumas medicações para patologia cardíaca, que é isordil, monocordil, que não podem ser associados a essas medicações para disfunção erétil. Porém, é seguro o paciente, mesmo com problema cardíaco, tomar o Viagra, a Tadalafila, que é o Cialis, então medicações que são comprovados que têm uma boa eficácia. Mas se ele fizer o tratamento, por exemplo, com uma quimioterapia, tem alguma interferência também? É que o tratamento do câncer de próstata, inicialmente, um paciente com tumor avançado, ele vai usar a mão de uma medicação, de um tratamento chamado hormonioterapia. Nós sabemos que o câncer de próstata ele é muito dependente da testosterona. Então, quando o paciente tem um tumor avançado, que tem indicação de usar hormônio, a gente vai tirar a testosterona desse paciente. Então, a gente usa medicações para inibir a produção de testosterona, para que sem a testosterona esse tumor ele possa estabilizar ou, em alguns casos, até regredir. Então, nesses casos, algum paciente pode, em virtude dessa falta de testosterona, ter sintomas relacionados a essa falta, na parte de disfunção erétil, na parte de ganho de peso, de instabilidade do humor. Mas isso pode ser momentâneo, então pode ser tratável depois, pelo que o senhor disse. Durante o período da castração, ele acaba tendo esses sintomas, tá? Como esses tratamentos, alguns casos a gente também não vai manter para sempre, a gente mantém por alguns períodos, a gente pode fazer até intermitência, para por um período, o paciente melhora, retorna o tratamento. Então a gente pode, conforme os casos, a gente vai adequando. Você falou, doutor, da questão ali do Viagra, né? Que é um nome mais conhecido, né? Sim. Que a gente usa e tem por aí. Mas outros, a gente percebe também muitas pessoas que usam sem uma recomendação médica. E eu queria saber do senhor, isso é perigoso? Tem que tomar cuidado? Porque, o Viagra fez mal, mas tomou e nem sabia se podia ou não. E já tinha algum problema que não sabia porque nunca foi no médico. Porque acontece isso também, né, doutor? Carol, o que nós vemos às vezes pacientes jovens, tá? Sem problemas orgânicos, sem uma disfunção erétil orgânica, fazendo uso das medicações. A gente sabe que 80% dos homens com um quadro de disfunção erétil está associado a um quadro psicogênico. A questão psicogênica é muito importante. Então, às vezes, o paciente jovem vai lá, ele toma a medicação para tentar suprir aquela questão da ansiedade dele, para ter certeza que não vai acontecer nada de errado, que ele vai ter uma boa ereção durante o ato sexual. Então, na realidade, é um paciente que está tomando de forma desnecessária, não teria indicação, e não é necessário tomar remédio sem indicação, né? Então, vai ter grandes repercussões? Inicialmente, não. Mas o que eu sempre digo para o paciente, tu não precisa fazer um tratamento que não é indicado. Tu tem que resolver a causa, porque não é tomando a medicação que vai resolver. Se o problema dele é mais relacionado à questão da ansiedade, é uma questão psicogênica. Chega lá no consultório e você manda para a psicóloga, doutor? Faz parte. Assim, alguns pacientes, algumas patologias, o acompanhamento psicológico é extremamente importante. Isso é extremamente importante. A gente debate muito com o paciente, discute muito isso, mas a gente sempre usa essa terapia multiprofissional e faz uso do tratamento psicogênico também.
E é muito importante, eu acho que a gente tem que cada vez mais tirar esse preconceito, né? De ir no urologista, de ir no psicólogo, porque são coisas que às vezes dá para se resolver de uma forma mais tranquila e o homem fica ali às vezes sofrendo ou escondido, fazendo de conta que não tem nenhum problema e quanto antes for, melhor, vai resolver e deu, né, doutor? Caracteristicamente o homem ele tende a guardar um pouquinho mais para si, vai remoendo, vai levando as coisas. A mulher já uma fala para outra, já dá uma recomendação aqui, outra já diz a psicóloga lá, é bem diferente, né? Porque geralmente o homem, tu conversa com os amigos, se diverte, fala besteira, mas às vezes não, por exemplo, não tem aquele amigo que possa realmente escutar e ajudar a resolver aquele problema, né? O homem geralmente é mais simplista, é mais fácil, né? Então, às vezes, quando necessário, o acompanhamento psicológico é extremamente importante. E doutor, chega ali no consultório, você, por exemplo, também vai dar um exame de colesterol, vai dar outros tipos de exames além do PSA para ver a questão como a da saúde como um todo, de uma forma geral? O que eu digo para o urologista, apesar de não ser o homem, o médico só do homem, a gente também atende mulheres, né? Mas a gente já faz uma avaliação, porque alguns homens têm o urologista apenas como que é o seu único médico. Então a gente faz toda a avaliação geral e conforme as alterações a gente às vezes pede a avaliação de um outro colega, outro especialista para poder ajudar no manejo do paciente. Mas de forma geral a gente faz toda uma avaliação do paciente. Que é muito importante também esse acompanhamento, né? Pelo menos uma vez por ano eu fui, eu ver como é que está a minha saúde, porque tudo acaba interferindo, né? Às vezes, um nível diferente de colesterol, às vezes a glicose um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, coisas que se a gente não fizer exame, a gente não vai descobrir, não está escrito na cara de ninguém, né, doutor? Às vezes o paciente chega com um sintoma, isso é uma coisa até que frequente, alguns pacientes de mais idade chegam assim, doutor, está acontecendo uma coisa estranha, eu estou virando criança, até dizem, mas o que está acontecendo? Tive um probleminha na região do prepúcio do pênis e agora fechou. Eu estou com a fimose, diz eles. Aí tu vai avaliar, o paciente está um histórico, ele vinha fazendo algumas balanites, que é uma infecção geralmente associada a um processo fúngico. E daí tu vai perguntar, o senhor é diabético? Não sei. Aí tu vai fazer um exame, o paciente é diabético. Então a manifestação inicial veio com essas infecções prepuciais, ele acabou procurando o urologista e a gente acaba fazendo o diagnóstico do diabetes. Que coisa, né? Mas é importante, por isso que é importante ir o quanto antes também, né, doutor? Muitos chegam lá porque a mulher levou pela mão hoje ou já está diferente mais, doutor? Como você disse ainda há pouco, que foi porque, não, eu vim, eu quero fazer o exame do toque, eu quero saber se eu tenho algum problema ou não. Não, ainda é muito comum. É muito comum, as mulheres entram junto, até como eu brinquei, né? Às vezes tu pergunta para o paciente o que a gente pode ajudá-lo, o que ele tem, ele já olha para a mulher e a mulher já começa a contar todo o histórico dele, né? Mas é pior ou é melhor? Até para o senhor, enquanto médico, ajudar, né? As mulheres que estão nos ajudando. Vai com o marido pela mão, entra junto, deixa ele sozinho. O que se faz, doutor? O importante aí, se a mulher for ir ajudar e contar tudo, melhor ainda. Né? Não dá para chegar lá no médico e contar só metade do que está acontecendo. Tem que contar tudo, né? Já que vai ao médico, já aproveita, fala tudo, se resolve. Às vezes, no meio da conversa, você pensa assim, não, tem mais alguma coisa que ele não está me contando? Sim. Às vezes a gente vê que não é bem assim, tem muito mais coisa por trás. Tu fica lá dando uma cutucada para ver se ele responde, doutor. Sim. A gente tem umas perguntinhas específicas que a gente vai fazendo até para descobrir um pouquinho mais ali. E sempre uma boa conversa ajuda bastante, né? Doutor, quero te agradecer pela conversa, tenho certeza que é importante, né, a gente falar sobre isso, para que esse mês sirva para que os homens pensem, né, opa, não fui no médico ainda esse ano, não fiz exame ainda, ou já passei dos 50 e agora que eu notei com essa entrevista. Então, quero te agradecer e estender o convite, né, para que todos os homens se cuidem, para que a gente cuide da nossa saúde de uma forma geral. Carol, muito obrigado pela oportunidade. É sempre importante estar aí em novembro conscientizando o homem da necessidade dos seus cuidados e ficamos felizes porque realmente o objetivo do Novembro Azul tem sido alcançado e todos os anos vai ter o Novembro Azul, já é uma campanha bem tradicional e a gente vai estar junto aí para incentivar o homem a se cuidar. Tá certo, muito obrigada. Esse é o Dr. André Rodrigues, urologista, conversando com a gente sobre a saúde do homem de uma forma geral, mas principalmente, né, voltado a esse cuidado de prevenção e tratamento de câncer de próstata aqui no Tudo a Ver. A gente vai encerrando mais um programa. Obrigada a você pela audiência e pela companhia e siga acompanhando a nossa programação aqui na RTV. Um abraço e até mais.